Minhas queridas, bom dia. Hoje é dia de live da sacerdotisa. Quem tá por aí? Vamos falar de sacerdócio, vamos falar de estudo de magia, vamos falar de trabalho árduo, disciplina. Quem tá aí? Olá! Hoje um pouquinho atrasada por motivos de calor demais da conta. Precisei providenciar aqui um leque pra gente poder conversar tranquilo. Tem gente aí? Semana passada a gente falou do mago, né? O mago, que é aquela figura que vê a vida, né, como um monte, uma caixa de ferramentas junto com ele, todas as habilidades dele de pensar, de agir, de sentir, para criar o que ele quer no mundo, né? Mas e a sacerdotisa, gente, nessa história? Como é que ela atua? Vamos falar um pouquinho? Tô vendo aqui Silvia, Andressa, Silmara. Silmara tá aí, Neuza. Fique à vontade, gente. Deixem os comentários, viu? Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas que vocês tenham a fazer sobre o arcano. Eu vou começar, vou falar aqui um pouquinho já dela, e aí vocês vão trazendo as contribuições de vocês, tá bom? Como sempre. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá então, vamos falar da sacerdotisa em nós, né? Já vou dizendo que apesar de ser um arcano feminino, igual a gente falou do mago da semana passada, é claro que ele se aplica tanto a homens quanto a mulheres, né? É a nossa face sacerdotisa atuando no mundo. Vamos ver como é que é isso. O que acontece quando essa carta aparece na nossa mesa de tarô, de cartomancia? Oi, 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 todo mundo que tá dando oi. Então vamos lá, gente. O que é, né? O que é isso de ser sacerdotisa? Vocês estão vendo que é uma moça muito conectada à lua, né? Ela tem aqui uma coroa que traz a lua cheia, a lua minguante e a lua crescente, né? Isso já está indicando pra gente que ela é uma mulher, oi Michele, que ela é uma mulher que lida com as fases, né? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no mago. O mago, a gente falou assim, que ele é um cara que ele tem uma mesa de ferramentas, então ele chega para a vida dele pensando, que ferramentas eu tenho, como é que eu lido com cada situação que chega até mim, que magia que eu vou ter que fazer, que alquimia que eu vou ter que fazer, né? Como é que eu vou juntar isso aqui, que é como eu tô me sentindo, como é que o outro tá se sentindo, como é que eu penso que o outro tá se sentindo, vou entender tudo isso e vou criar uma magia para chegar onde eu quero, né? É isso que o mago faz. Já a sacerdotisa, ela traz um novo ensinamento, um aprendizado a mais. Até porque, né, gente, vamos combinar. Os arcanos maiores do tarô são uma jornada em busca daquilo que a gente quer realizar no mundo, né? Tanto é que a última carta aqui é o tal do mundo, o mundo é ele mesmo. O mago, ele é ainda a primeira etapa, é o primeiro passinho, a gente tem muito que aprender ainda, né? Então, podem esperar que ao longo das próximas cartas, a gente sempre vai acumular. Eu gosto de trabalhar com conhecimento dos arcanos maiores como acumulativo. Então, a cada nova carta, a gente vai ver que poder que a gente destrava, digamos assim, que nova habilidade chega, que nova habilidade o tarô vem mostrar pra gente que a gente tem possibilidade de aprender para atuar no mundo, né? Então vamos lá, o que é isso de novo que a sacerdotisa traz para a experiência do mago? A ideia das fases já é uma coisa, né? Por isso que eu comecei aqui falando dessa coroa dela, coroa com as fases lunares. Vamos lá, gente, de todos os planetas que tem no céu, né? Vamos aproveitar que a gente está chegando numa lua cheia lindona. A lua é aquela que mais muda, né? Ela tem fases. Ela é um grande aprendizado para nós de que a vida não é sempre a mesma, né? Não basta eu estar lá igual o mago, com a minha mesinha de ferramentas, né? Aí eu vou lá e estudo muitas coisas, aí eu sei aplicá-las, aí eu estudo e aprendo a me relacionar com as pessoas, então eu vou lá e vou só aplicar. Vocês estão percebendo que quando a gente fala assim, é como se a gente dissesse, tá bom, eu uso as ferramentas que eu tenho para lidar com o mundo é sempre o mesmo, então eu só preciso ir melhorando as minhas habilidades. Mas a vida não é sempre assim, não é bem assim, né? Vou dar um exemplo. Imagina como mago, o cara que é um ótimo pianista, né? Ele toca muito bem, ele aprendeu todas as ferramentas necessárias, aprendeu a dominar o emocional dele, aprendeu de fato a tocar o instrumento e tudo mais. Imagina esse moço num dia em que ele não está muito bem e ele tem que se apresentar. Ele vai apresentar aquela arte dele, aquela performance, de um jeito muito diferente do dia em que ele está super pleno, não é? Super legal. Isso, gente, vem mostrar para nós que não basta a gente saber agir no mundo, a gente precisa também entender que o mundo muda. O que está fora de nós, as condições, né, fora de nós, elas mudam o tempo todo. E a gente precisa, e aí vem o grande aprendizado que a sacerdotisa traz nesse momento, a adaptação.
É necessário não apenas ter ferramentas para lidar com a nossa realidade, aprender com o mundo e com a gente, mas a gente precisa saber que a cada momento da vida ela é diferente do momento anterior, né? Tudo é fase. Essa coroa dela, as fases da lua, né? O fato de que às vezes a gente está mais expansivo, igual a lua cheia, às vezes a gente está mais retraído, mais minguante, né? Igual a lua nova, a própria lua minguante. Tudo isso vai mostrar para nós que é necessário adaptar o nosso poder, o nosso potencial, as nossas habilidades a situações muito distintas o tempo todo, né? Porque seria muito fácil, concorda comigo? Se fosse só aprender as habilidades e tal, e ajudar e lidar com elas no mundo, tava fácil demais se o mundo fosse sempre o mesmo. Mas as pessoas mudam. E mais, a gente muda. E aí a gente começa a entrar no mistério, na parte mais misteriosa da sacerdotisa. Ela vem ensinar com essa imagem, eu vou passar por cada elemento aqui, como é que a gente muda, como é que não dá para lidar com as pessoas como se elas fossem sempre as mesmas, e como é principalmente que não dá para lidar com a gente como se a gente fosse sempre o mesmo. Né? Um exemplo aí, podem até brigar comigo, né? Mas eu acho muito doido esse mundo nosso em que a gente trabalha, tem um trabalho que a gente faz todos os dias e principalmente esses trabalhos que esperam que a gente faça todo dia exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Isso é antinatural. Não sei se vocês concordam comigo, né? Olha como a natureza ensina, se a gente vai aprender com ela, e a sacerdotisa é profundamente ligada com a natureza, né? Tem uma tapeçaria aqui com umas romãs, símbolo de fertilidade lá no fundo dela. A natureza, ela o tempo todo ensina pra gente que ela está em transformação, não é? Ela tem primavera, verão, outono, inverno, ela morre para depois renascer, né? E ela vem ensinando que a gente também é a mesma coisa. A gente pode até achar que a gente está afastado da natureza, porque agora somos, né, seres humanos muito urbanos, mas a maior parte de nós, se não todos nós, a gente ainda lida com a natureza dentro da gente. A gente ainda lida com o fato de que a gente nasce e morre. As relações nascem, crescem e morrem. Os aprendizados nascem, crescem e morrem. Vocês concordam comigo? Eu tô vendo aqui um monte de aceno. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Que isso tem a ver com uma espécie de sacerdócio. Vamos falar um pouquinho dessa palavra. O que será que é sacerdócio? O que é isso para vocês? Alguém quiser deixar aí nos comentários, fica à vontade. Eu entendo sacerdócio, sabe, como um compromisso, né? Qual é a diferença entre um sacerdote de uma religião e uma pessoa que é um praticante, uma praticante apenas? Para mim, a palavra que diferencia é compromisso. Qual que é a palavra que diferencia para vocês? Diz a Silmara que faz muito sentido, né? Compromisso é a grande diferença, né? A sacerdotisa, ela não está comprometida só consigo mesma, como é o caso do mago, né? Meus objetivos, lembra que eu falava muito isso na live anterior? Minha, né? Os meus objetivos, onde eu quero chegar e tal e tudo mais. A sacerdotisa, ela vê a si e os seus objetivos, mas ela vê também o mundo, os outros, o fato de que tudo está em mudança e que ela vai ter que adaptar cada dia as ferramentas dela para lidar com o mundo e para chegar onde ela quer chegar. Adaptação. Faz sentido? Onde mais a gente vê a adaptação nessa carta? Olha que interessante, a gente tem um pilar branco e um pilar negro, né? Isso aqui, quem já ouviu aí uma expressão, ela é muito comum aqui na minha cidade, né? Eu gosto das coisas preto no branco. Vocês já ouviram essa expressão? O que é isso, né? O preto e o branco são símbolos para nós de demarcação entre as diferenças, né? Às vezes as coisas estão mais quentes, às vezes mais frias. Às vezes certo, às vezes errado. Às vezes bom, às vezes ruim. A gente, na hora de tentar lidar com o mundo e com as mudanças do mundo, a gente não faz essas comparações? Não é? Como é que eu sei? Tá bom, tem uma coisinha, a água tá esquentando lá para eu fazer o meu café, por exemplo. Qual é a diferença entre uma água fria e uma água quente, gente? Como é que eu sei se a água tá fria ou tá quente? Parece uma pergunta besta, né? Mas tem como saber? Enquanto a água tá lá num processo, desde o mais frio, né, que é o momento em que você pôs ela lá na caneca para esquentar, até o mais fervente e borbulhante que ela chegar, em que ponto ali no meio do caminho que você consegue definir o que é, onde que ela deixou de ser fria e agora ela é quente? Não tem jeito, né? Botei um nó aí na cabeça de vocês ou não? Não tem muito jeito, né? É um processo, é uma transição o que está acontecendo ali com a água, não é? Ela vai do ponto mais frio
frio, que é o ponto em que você pôs ela lá no caneco, até o ponto mais quente, em que ela tá fervendo e tá pronta para passar o cafezinho. Né? Pode parecer uma bobagem que eu tô falando, gente, mas isso é princípio de magia, né? Um princípio básico, e para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, polarizações, a polarização como uma lei que rege os ciclos da natureza, eu convido vocês a lerem um livrinho fininho que chama O Caibalion, que trata das 7 leis herméticas, né? 7 leis de uma parte das ciências ocultas, que é chamada hermetismo, e que ajuda muita gente a entender como é que o mundo funciona, como é que essas transições, essas transformações do mundo mexem tanto com a nossa magia, com a magia que o mago é capaz de fazer lá na mesinha dele, quanto com a magia da sacerdotisa, que é a senhora disso tudo, a senhora da lua, né? Olha só, tem uma outra lua aqui que eu esqueci de comentar com vocês. Ela é a senhora da lua, ela é a senhora das águas. Quem sabe um pouquinho aí de física sabe que os ciclos lunares, eles mexem com as marés, né? Eles movimentam as águas do mundo. E a água, gente, parece que o vestido dela inclusive vira uma cachoeira, né? Eu amo essa carta do Rider-Waite-Smith. As águas, elas sugerem as nossas emoções, são um símbolo, como eu falei no encontro passado, né? A taça lá na mesa do mago é um símbolo desse líquido que rege, né? Que diz das nossas emoções. As emoções, elas são tão fluidas, né? Elas podem secar e elas podem vir como uma avalanche, assim como a própria água. Então a sacerdotisa, ela vem dizer para nós que a chave, né, tá bom, querida, você aprendeu lá na carta do mago que uma chave para sua vida é você ter a sua vida nas suas mãos. Pegar ela como, né, lidar com ela como alguém ativo, que olha para as ferramentas que tem para criar a própria realidade, aquilo que ela quer desejar, quer realizar, perdão, e vai rompendo. A sacerdotisa já vem ensinar, bom, para melhorar ainda mais a sua capacidade de realizar no mundo, o que você vai fazer? Você vai olhar os ciclos. Você vai observar como tudo muda. E se tudo muda, se a natureza muda, se tem hora que ela tá verde, linda, como no verão, se tem hora que ela tá toda seca, né, sem vida, como no inverno, você também muda. Se você também muda, as pessoas também mudam. E elas mudam como? Num processo. Ninguém é bom ou ruim, assim como a água de que eu falei, ela nunca é ou fria ou quente. Ela é fria ou quente em relação a um momento, a um lugar, a uma outra pessoa. Isso, gente, é muito sério. Esse é o grande aprendizado da magia. Isso é o que distancia muita gente da magia, sabia? Se você é o tipo de pessoa que costuma definir as coisas em termos de ou é isso ou é aquilo, ou as pessoas são boas ou ruins, né? Ou a água tá fria ou tá quente, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para trabalhar com a magia. Porque a magia, ela é ciclos da natureza, como eu disse lá na outra live, né? Ela é uma tecnologia da mãe natureza. E essa tecnologia, ela diz que tudo é processo. A sacerdotisa, a grande senhora da magia, ela mora aqui sentadinha bem no meio, estudando no seu livro sagrado as diferenças, ela está bem no meio entre as diferenças entre o polo mais frio e o polo mais quente, o polo mais certo e o polo mais errado, ensinando que a gente está sempre em transição. As diferenças entre nós, elas não nos separam em termos de aqui só os frios, aqui só os quentes, aqui só os bons, aqui só os ruins. Não, a gente está em transição e no fim das contas, né, o ato mágico, por excelência, é a gente ser capaz de unir e não de separar. É a gente ser capaz de perceber que que existe um caminho a trilhar entre aquilo que eu acho de mais ruim em mim, que mais me atrapalha a realizar os meus objetivos, ou, né, vamos pensar nos nossos relacionamentos. Existe um caminho entre aquilo que eu menos gosto numa outra pessoa e a construção de uma relação em que a gente possa se entender. Existe um caminho a trilhar entre aquilo que eu sou e não gosto e aquilo que eu quero criar lá na frente. Chegar a ser aquilo que eu quero ser, sabe? Não é separado. Nada no mundo está separado. E isso a sacerdotisa sabe muito bem. Tá tudo conectado. Existe um vínculo entre aquela água que é fria no início e aquela que vai chegar a ferver no final. Existe um vínculo entre aquela pessoa que, vamos ver uma magia que acho que todo mundo aqui quer criar no mundo, né? Prosperidade. Existe um vínculo, um caminho a trilhar entre essa pessoa miserável, não próspera que começa a caminhada e aquela que chega lá na frente próspera, né? E construindo exatamente o que ela quer construir no mundo. Não é separado, né? Muita gente fala assim, eu acho uma peninha, sabe? Eu preciso mudar, eu não posso mais ser assim. Eu sou uma pessoa e vai lá e desfia um monte de defeito em relação a ele ou ela, né?
E sabe o que eu digo? Sabe um ato mágico fundamental, importantíssimo nessa hora? É você dizer assim, não, você não é, você está. É tudo um estado. Lembra quando a gente estuda na escola? Os líquidos, os estados da matéria, né? Líquido, sólido, gasoso. É um processo, né? Do mais líquido ao mais gasoso. Tudo que eu quero construir já existe em potencial dentro de mim, só que está no iniciozinho do processo. O que eu preciso não é mudar, deixar de ser egoísta e ser altruísta, não. Eu preciso passar de um estado, no início da jornada, mais egoísta, continuar seguindo o meu caminho até chegar ao estado mais altruísta, mais caridoso. Bom dia, Sandra. Muda tudo, gente. Percebe que muda tudo? Muda a forma de ver, né? Se vocês acharem que muda mesmo, manda esses coraçãozinhos, manda os acentos pra eu me sentir compartilhando aqui a ideia. Não sou só uma doida falando de bruxaria, de magia. Essa é uma magia que muda o quê? O nosso estado mental, né? É uma alquimia mental. Essa mocinha aqui, essa sacerdotisa, ela não tá de azul à toa. O azul, no nosso campo de energia, ele rege os chakras, ó, da visão, chakra da comunicação, né? É preciso comunicar. Essa é a grande base mágica, né, que sustenta um ritual sério. Qualquer ritual que realmente vai ter resultado, ele parte dessa premissa. Eu não estou aqui sem uma coisa, fazendo um ritual para conquistar aquela coisa. Eu não estou aqui e a coisa está lá do outro lado. Não existe separação. O que existe sou eu aqui, já no início do processo, precisando ampliar, né? Esquentar mais a minha água para eu chegar, passar do estado mais frio para o estado mais quente. Vocês entendem isso? Isso faz sentido? Porque assim, gente, olha, né? Se eu sair dessa live hoje, né, com isso fazendo sentido para vocês, eu já ganhei meu dia, tá bom? Porque isso ajuda a gente, inclusive em questões tão básicas, né, que tem sido um grande problema na nossa sociedade hoje em dia, que é a questão da separatividade. Não vou entrar aqui em termos de política, não vou ficar falando disso, tá bom? Não me interessa nesse momento falar disso. Mas olha, essa concepção nossa de que a gente está separado, né, em bons e maus, conservadores e progressistas, sei lá, isso também é uma fantasia. Uma fantasia que nas leis herméticas, nas leis da natureza, que regem a tecnologia que é a magia, não funciona. Não existe separação. Existem pessoas que são mais conservadoras, pessoas que são mais progressistas, um tantão de gente que está aqui no meio do processo e o tempo todo percebam, eu estou falando estar e não ser. A gente não é nenhuma dessas coisas. A gente está. Eu não sou alegre, triste, feliz, caridosa, brava, conservadora, progressista. Eu estou. A cada momento eu posso me permitir mudar. E nem posso, não é nem só uma questão de posso me permitir mudar. Eu estou mudando. Né? Cada célula do meu corpo está mudando. Às vezes, em algumas situações, eu vou sentir a necessidade, eu vou precisar ter uma postura mais conservadora, dependendo do que está em jogo. Em alguns outros momentos, eu vou precisar ter uma postura mais progressista, dependendo do que está acontecendo. Em alguns momentos da vida, eu vou precisar, né, adotar e modulando. Pensa que é tipo um termômetro, né? As nossas emoções, e que estão muito em jogo, e que são elas que fazem a magia acontecer de fato, elas são tipo um termômetro que a gente vai adaptando a cada situação que chega, sabe? E não exatamente algo que eu preciso mudar, sair de um lugar para ir para o outro. Tudo isso é a sabedoria que a sacerdotisa estuda nos livros sagrados. Vocês vão ver que em vira e mexe, né, nos tarôs, mesmo os mais modernos, essa figura, esse mistério aqui, aparece segurando um livro. Nesse caso ele até coloca o livro como a Torá, né, que é o livro sagrado dos judeus. No sentido de que, o que ele quer dizer com isso? A sacerdotisa, ela é alguém que estuda a realidade. Bom dia, moça! Ela é alguém que estuda a realidade, sabe? Ela é alguém que não só vai olhar para o mundo, né, e pensar o que eu quero desse mundo. Não. A sacerdotisa, ela tem um compromisso. Lembra que eu falei no início? Palavras que marcam a sacerdotisa. Compromisso e adaptação. Então, ela tem um compromisso consigo mesma e com os outros e com o mundo de chegar onde ela quer chegar, mas não só por ela, por um coletivo, por uma visão de processo do mundo. Porque ela se une, né? A magia dela tem mais a ver com eu me uno aos ciclos de transformação do mundo e vou manifestar o meu desejo porque eu estou em comunhão com o que está acontecendo ao meu redor. E não porque eu estou brigando com o mundo para chegar aos meus objetivos, como uma visão mais, né, às vezes mais mercantilista, mais capitalista, sei lá, da magia poderia pensar.
sabe? Eu tô transformando a mim mesma, né? É aquele negócio. A magia da sacerdotisa não é sobre eu consigo o que eu quero, eu manifesto o que eu quero através de um ritual. Não. Ela vai se transformando naquele ser que é apto a receber aquilo que ela deseja. Olha que bonito, gente. Olha que diferente. A perspectiva dela é da ordem dos ciclos, do processo e da mudança, né? E é assim que ela vai se tornando o veículo perfeito para receber aquela bênção que ela tanto deseja. Sabe, vou dar um exemplo aqui para não ficar tão, né, etéreo, assim, um exemplo prático da vida. Se o meu objetivo é ter um relacionamento amoroso legítimo, né, um relacionamento que tem amor, que tem partilha, que tem respeito, o mago, o que ele vai fazer, né? Nosso arcano anterior da live da semana passada, quem não viu ainda vai lá. O que ele faria? Se ele quer amor, ele vai usar as ferramentas dele, né? Ele vai ver o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me organizar para que esse amor chegue até mim, para ir buscar esse amor. É isso que ele faz, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar, qual que é a postura mental correta, o emocional correto, a ação correta para eu conseguir chegar lá e conquistar esse amor verdadeiro. É assim que ele pensa. A sacerdotisa pensa de um outro jeito. Ela entende qual é o processo envolvido no que é o amor verdadeiro. E ao fazer isso, ela vai lá e busca se tornar esse eu verdadeiro. Olha que lindo! Esse amor verdadeiro. Eu tô vendo um monte de coração, acho que o pessoal tá gostando. Né? É isso, é sobre isso, né? A magia dela é sobre perceber que os ciclos existem, que tudo é cíclico, que eu posso me transformar para estar apta a receber o tipo de amor que eu quero. Se eu sou uma pessoa egoísta, mesquinha, né? Se eu estou, lembrar sempre de falar isso, eu não sou nada, eu estou, né? Se nesse momento o meu processo em relação ao auto-amor é de carência, por exemplo, eu não vou atrair um amor verdadeiro, eu vou atrair um amor que se une, que casa com um amor carente. Isso não é legal, né? Isso gera dependência, costuma gerar relações abusivas, não é bacana. Então, se eu quero um amor verdadeiro, a sacerdotisa ensina, busca dentro de você, aí agora eu chego lá no símbolo que eu falei que ia dizer, ó, a romã tá aqui, e a romã tá aqui, né, em lugares muito específicos, para quem estuda Cabala, a árvore da vida, vai entender exatamente do que eu tô falando. Mas eu não posso entrar muito nesse assunto aqui, porque, né, a live ia ficar infinita. Mas a própria romã, né, a romã, ela é um símbolo de fertilidade, né, ela tem muitas sementinhas, ela é vermelha como o chakra básico, ou como sangue, né, ou seja, ela tem força de vida, de vitalidade. A sacerdotisa, com esse tanto de romãzinha atrás dela, tá ensinando pra gente que você é a raiz, você é o potencial, você é a sementinha de tudo aquilo que você queira criar no mundo. Porém, como toda sementinha, ela depende de um processo de cuidado, não é? Rega, poda, para que ela possa crescer e se desenvolver. Você não está separado, não existe um véu que separa você do que você quer atingir, né? Do amor verdadeiro que você quer, da prosperidade que você quer, da religiosidade, da espiritualidade que você quer. Não existe um véu, o que existe é um processo, o que existe é um caminho, você está caminhando. E se você está caminhando, às vezes você está lá no iniciozinho, né? Não, mas eu tô pobrinha, né? A prosperidade que eu quero é tanta. Você está no caminho. Ah, eu quero um amor verdadeiro, mas eu tô tão solitário, tão solitária. Você já está no caminho. Como fazer para continuar galgando esse caminho? Permita-se mudar, permita-se fluir junto com os ciclos, compreender os ciclos. Hoje, né, é o dia perfeito para eu sugerir para vocês uma prática que ela é básica, gente. Toda família de tradição que eu conheço, de tradição de magia, bruxaria, espiritualidade, sabe que a gente precisa aprender a organizar os nossos ciclos internos de acordo com os ciclos externos. Oi, Tati! Eu falo com maestria e clareza, poxa, obrigado mesmo. A gente vai estudando, né, para isso, para ver se fala cada vez mais claro. Muito obrigada. Mas uma coisa que eu sempre sugiro quando estou estudando a sacerdotisa, né, ensinando nos cursos de tarô, ou mesmo numa mesa de cartomancia quando ela aparece, né, eu costumo sugerir que a pessoa comece a acompanhar os ciclos lunares e solares, né? Isso é básico, gente. Tudo quanto é tradição, quem for ir buscar um coven de magia ou qualquer tipo de tradição
né, cujo objetivo é esse, é te ajudar a aprender a manipular os elementos da natureza em benefício dos seus objetivos, vai falar para você cuidar dos seus ciclos, né? E olha só, mulheres que não menstruam mais estão incluídas, homens estão incluídos, não precisa ter, né? Eu sei que muita gente, quando a gente fala em acompanhar o ciclo da lua, já pensa em menstruação. Não tô falando especificamente e apenas disso, de forma alguma. Eu tô falando de algo mais sutil. Se a gente é parte da natureza, né? Se a sacerdotisa está aqui ensinando pra gente que tudo está conectado, né? Não é à toa que ela é o número 2, o número da dualidade. Antes a gente tinha o mago, né? O número 1, a individualidade. Eu buscando os meus objetivos. Aqui a gente tem o número 2, a sacerdotisa é o eu e o outro, o eu e o mundo, os dois conectados. Então, se a gente está conectado com a natureza, a gente é parte dela, ela influencia em nós. O fato de a gente estar numa lua minguante, ou numa lua cheia, ou numa lua nova, muda você. Você está em processo junto com ela, mas muda cada pessoa de um jeito diferente. Não adianta, gente, eu acho uma bobagem tremenda, vocês vão me desculpar, mas esses sites que falam assim, lua cheia é época disso, né? Lua nova é época disso. Tem um fundo de verdade, né? Tem uma base mesmo. Ó, lua cheia tem mais a ver com expansão, ok. Lua minguante tem mais a ver com recolhimento, tá bom. Essas diretrizes gerais até que fazem sentido sim. Mas, em última instância, pessoal, só você acompanhando como é que você tá a cada lua, a cada tipo de lua, é que vai saber como é que você caminha com ciclos lunares e solares também. Os ciclos solares já são os das estações do ano, sabe? É muito importante fazer esse tipo de autoconhecimento. Os magos e magas do passado, eles faziam isso. A prática do diário mágico, né? Hoje em dia fala-se muito em grimório, livro de magias, né? Gente, sabe como é que começou o grimório? Qual que era o início? Qual que é a origem básica dele? Para que ele serve? Para eu anotar. Beleza, como é que eu tô me sentindo nessa lua cheia? Como é que eu tô me sentindo nessa lua minguante? E nessa lua nova, como é que eu tô me sentindo? Se a gente todo dia, no final do dia, puder tirar uns minutinhos, não é para fazer meu querido diário, escrever um textão, não. Mas indicações básicas, precisas, de como é que você esteve se sentindo ao longo dessa lunação, vão te ajudar. Eu, por exemplo, tenho uma prática de toda lua nova, eu recolho tudo que eu anotei nos meus diários a respeito de como eu me sentia em cada fase lunar e eu leio tudo. É preciso fazer isso periodicamente, sabe? Então eu vou anotando como é que eu tô me sentindo ao longo das passagens da lua, e aí na lua nova eu leio tudo que eu anotei. E aí, gente, é uma mágica maravilhosa, eu vou me compreendendo. Eu vou compreendendo que eu não sou uma pessoa que se movimenta, né, de qualquer jeito em relação ao mundo e às emoções. Eu tenho o meu padrão. Cada pessoa tem um padrão, é um eixo de ressonância, né? Assim que eu chamo. Cada pessoa tem o seu próprio eixo de ressonância com o mundo, com a natureza, e é preciso encontrar o seu, porque é a partir desse eixo de ressonância que a sua magia vai funcionar. Tem ervas, tem plantas, tem cristais, tem orações que funcionam mais para a sua magia do que para as de outras pessoas, mas para isso você precisa se conhecer, você precisa conhecer seus ciclos. Né? Tem gente que está super expansivo na lua cheia, mas tem gente que, principalmente os nascidos em lua nova, que não, que na lua cheia estão super recolhidos, né? Até meio intimidados, e que na lua nova é que estão plenos de realização. Aí é que é hora de marcar as maiores reuniões, sabe? Marcar aquelas conversas sérias. É quando você está se sentindo melhor. Não adianta virar e falar todo mundo se sente melhor e mais expansivo na lua cheia. Isso não é verdade. Sabe? Cada um tem um jeitinho. E se a gente eu costumo falar assim, ó, se a gente soubesse o tanto que a gente mesmo é interessante, a gente não ficava falando da vida alheia. Tem tanta coisa sobre nós mesmas que a gente ainda não sabe, né? E reconhecer esses padrões de mudança, de processo, né, de transformação que você sofre ao longo dos 28 dias da lunação, ou ao longo da passagem de um ano, né? Você vai percebendo com o tempo, olha, no outono eu costumo estar mais produtivo, ou no inverno eu estou mais reflexiva. É hora não de lançar projetos, mas de me recolher e me entender melhor e estruturar esses projetos. Para quem sabe, talvez lançar ele lá no verão, quando eu estou mais expansiva, mais comunicativa, né? Mas a gente não vai saber isso. Isso faz sentido, gente? Eu tô vendo coraçõezinho, então tá fazendo sentido para alguém. Ou seja, se conhecer
é parte da magia, é parte do processo. É muito importante lembrar, e é para isso que a sacerdotisa aparece na mesa. Ela vem dizer que todo mundo tem esse potencial de se comprometer com o próprio processo, com os próprios ciclos, com a capacidade que só você tem de criar do seu jeitinho. Porque você nasceu em tal dia, porque você tem tal história, porque você está de tal ou tal jeito nesse ciclo lunar ou nesse ciclo solar. Sabe? Só que, gente, dificilmente as pessoas aí na internet vão explicar isso para vocês, tá bom? E por quê? Bom, muitos por desconhecimento, né? Muitos também por falar um negócio que pode ser um pouco incômodo, mas eu sinto aqui, fui intuída, então eu preciso dizer, né? Imagina se uma pessoa que está querendo ser guru das outras, né? Vem cá que eu vou te ensinar a bruxaria, vem cá que eu vou te ensinar a manifestar o que você quer no mundo. Né? Será que é útil para essa pessoa falar assim que ela não vai ter as respostas? Quem vai ter vai ser você? É você que vai ter? Talvez não seja, né? Todo mundo que tá aí, que aparece na internet querendo ensinar o outro como manifestar coisas boas e manifestar os próprios objetivos na própria vida, para mim, precisa partir de uma responsabilidade que é falar para a pessoa, em última instância, a única coisa que eu posso fazer é te ajudar a te conduzir. É você que vai saber. O que eu, Elisa, posso fazer por vocês? Eu posso ensinar esse processo, né? Essa parte que é básica, ó. Tenha um caderninho, né? Ocupe-se de você, preocupe-se em saber como é que você sente, pensa, como é que você tá ao longo de um mês, ao longo de um ano. É a partir daí que você vai definir a melhor magia para o seu caminho, né? É isso que eu posso fazer. Não existe como, eu não posso passar aqui rituais feitos, sabe? Rituais prontos para vocês. Por quê? Fatalmente, eles vão funcionar muito para algumas pessoas, mas não vão funcionar nada para outras. E essas vão ficar frustradas, vão achar que o problema é com elas, ou que a magia delas não teve força. Ou até se voltam contra o tal guru, né? A tal guru, sei lá. Falar, você é que me ensinou errado, essa magia que você está ensinando não funciona. Né? Quando nada disso, né, tudo isso deveria ser, na verdade, um segundo passo, a segunda parte. Preocupar-se em fazer o ritual, em fazer a magia, isso deveria ser um passo lá na frente. O primeiro passo é conhecer com que ferramenta eu estou lidando. Né? Se eu quero fazer um bolo, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixa eu olhar aqui os ingredientes que eu tenho, deixa eu ver se está tudo dentro da validade, né? Deixa eu ver se esse ingrediente combina com aquele. É isso que a gente está fazendo quando a gente age de acordo com o chamado da sacerdotisa de olhar para dentro, de olhar para as leis universais, aprender quais são as leis universais, né? E quando eu falo universais aqui, eu nem estou falando do universo todo, estou falando do seu próprio universo. Quais são as leis que regem o seu universo? Será mesmo que o seu momento para fazer uma magia de amor é a lua cheia? Será que você não está em um outro momento, em outra parte do ciclo, você não está mais produtivo, produtiva, mais em contato com seus próprios desejos? Porque no fim das contas é isso que alimenta uma boa magia, sabe? E mais, Elisa, eu não tenho interesse nenhum em fazer magia, não, eu só quero aqui viver minha vida, né? E busco no tarô uma orientação para eu seguir e fazer melhores escolhas. Bom, então a sacerdotisa, ela tá te pedindo também para olhar para você mesmo, para você mesma, antes de olhar para aquilo que você quer realizar. Vou dar um exemplo bem prático então, né? Um exemplo até meu. Eu ando aqui precisando muito estudar, porque eu tô fazendo um curso, aprendendo coisas novas. E às vezes eu quem se exige muito, quem é perfeccionista aí, levanta a mão. Eu às vezes me exijo muito, sou muito perfeccionista, né? Eu quero chegar, eu quero resolver aquela prova, eu quero ter a melhor nota e tal e tudo mais. Mas tá bom, esse é o meu objetivo, é onde eu quero chegar. Se eu olhar só para isso, eu posso me pressionar em excesso, eu posso se eu não olhar para coisas que a sacerdotisa me chama para olhar, por exemplo, Elisa, mas tem uns dias que você está mais produtiva que outras, tem uns horários em que você está mais produtiva, em que vai valer mais a pena você se esforçar. Tem horários em que não adianta, você pode se esforçar até chorar na frente do computador, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. A sacerdotisa, gente, ela olha para dentro antes de começar a fazer o movimento para fora. E isso é de uma sabedoria tremenda. Vocês concordam? Vocês não concordam? Fala aí para mim. Já estou encaminhando para os finalmente, que eu também não vou ficar aqui enchendo a cabeça de vocês muito mais. Eu acho que mais vale, né? Depois vocês assistirem a live outras vezes, para lembrar que os ciclos fazem parte. Vou dar um resumão.
Ó, eu, Tati, eu como virginiana que sou. Ai, Tati, eu te entendo, eu não sou virginiana não, sabe? Mas eu tenho um tal de um nó do sul em virgem, menina, no mapa, que putz grila, me deixa com perfeccionismo danado também. Mas, enfim, né? O que mais vale lembrar, ficar guardado aqui dessa live? É lembrar que a vida é processo, né? Nós estamos alguma coisa, nós não somos, eu não sou nada, eu não sou brava, eu não sou triste, eu não sou melancólica, eu não sou alegre, eu estou, né? A vida é um processo e aprender a fazer magia e se responsabilizar por essa magia é saber fluir pelos processos, né? É ser inteligente de se conhecer e aí ao se conhecer você vai saber em que momento você pode puxar a sua corda, né? Você pode ser rígido com você mesmo para chegar onde você quer chegar. E em que momentos não, você precisa ser sua melhor amiga, seu melhor amigo, se dar um colo, né? Descansar, relaxar, esperar. A sacerdotisa ela é a rainha do equilíbrio perfeito, né? Entre o dar e o receber, entre o serenar e o agir. É saber ter esse equilíbrio. Saber que a gente não simplesmente pode forçar o mundo e as pessoas para chegar onde a gente quer chegar, mas a gente pode, né? Ser igual aquele rio que vai contornando as pedras, né? Quem já viu o rio aí? Né? A água vai contornando as pedras. Ela não fica lá, né, tensa, esperando para a hora que a pedra vai sair do caminho para ela passar. Não, ela vai fluindo. Ela aprende a fluir com a realidade. E isso é a raiz da magia mesmo. Né? É o gestar da magia. Eu preciso falar disso porque semana que vem o nosso tema é imperatriz, né? Então é preciso dizer que a sacerdotisa ela também tem um quê de donzela, um quê de virgindade, um quê de início, sabe? Um quê de início de gestação, né? Quem vai gestar mesmo, nutrir, dar fertilidade para os nossos projetos vai ser a imperatriz, que é o arcano da semana que vem. Mas a sacerdotisa ela já está ensinando aqui pra gente como fazer para conseguir começar a germinar os nossos desejos, viu? Tem a ver com parar de dualidade, lembrar que a gente é processo, ter mais paciência e não é nem paciência. Eu gosto muito de uma palavra aqui para falar desses ciclos, né? Que a sacerdotisa nos chama para olhar, que é curiosidade. Às vezes a gente tem muita curiosidade com a vida alheia, né? Com a vida das novelas, com o que está acontecendo fora, e pouquíssima curiosidade com a gente mesmo, né? A gente acha que eu vivo comigo mesma todo dia, eu já sei tudo sobre mim. Sabe nada. Se começa a fazer um exercício desse, né? E é o meu chamado para todo mundo. Teve momentos aqui na live que a gente bateu 20 pessoas. Então, meu convite para essas 20 pessoas e para todo mundo, na verdade, que chegar aqui depois de ver esse vídeo, começa o seu diário. Começa a ter uma curiosidade e um interesse por você mesma, sabe? Como é que eu funciono? Será que tem um padrão para mim? Será que em toda estação tal eu tô do mesmo jeito? Será que em toda lunação tal eu tô do mesmo jeito? Quando será o momento perfeito para eu realizar tal coisa? Sabe? Não pensar mais tanto lá fora, naquilo que eu quero e me falta, mas em como é que eu tô, qual é o estado emocional, mental, físico e espiritual em que eu tô, e ele é mais apto agora para eu parar, descansar tudo e ver uma televisão, ou ele é mais apto para eu levantar, arregaçar as mangas e ir lá e fazer o que eu tenho que fazer? Ambas as coisas são importantes, tanto descansar e ver televisão, quanto arregaçar as mangas e fazer acontecer. O importante é saber quando usar cada postura, quando cada uma das posturas é o mais interessante, né? É tudo uma questão de momento, porque tudo tá em movimento, tudo tá mudando, tá bom? É isso, vou fechando, viu, gente? Adorei, eu vi tantas mensagens aqui, fiquei muito feliz. Por último, eu vou fechar, mas não sem antes um puxão de orelha, tá? O puxão de orelha é assim, muitas vezes eu ouço, né? E na mesa de cartomancia, então, os clientes aparecem muito com isso. Eu ouço falas como... se alguém me machucou no passado, né, eu falo assim, pessoas desse jeito não prestam, sabe? Por exemplo, né, vou dar um exemplo clássico, viu, homens, me desculpem, mas é porque eu ouço muito isso em mesas de tarô, então alguma razão, algum fundo de verdade deve ter. Eu ouço muito coisa assim, fulano me machucou demais, homens são assim mesmo, né? Olha eu definindo o que vai vir no futuro como se fosse sempre a mesma coisa. Se um homem me machucou no passado, então todo homem é assim, todo homem vai me machucar no futuro. A sacerdotisa, ela é o oposto dessa lógica. Se ela fala para nós que tudo está em movimento, né? Ontem uma pessoa de cabelo preto jogou café em mim. Então todas as pessoas de cabelo preto são desse jeito.
Gente, não faz sentido nenhum tirar esse tipo de conclusão, viu? Não é porque as pessoas do seu passado te provaram, né, que elas não eram confiáveis de alguma forma, ou que elas podiam te machucar de alguma forma, nada garante que as pessoas que virão no futuro vão fazer a mesma coisa. A gente pode até ter medo, né? Medo de machucar de novo, medo de se arriscar de novo e sofrer. Isso é legítimo, né? A gente precisa curar as dores do que nos aconteceu já. Mas, por favor, não se deixem prender, né? Essa sacerdotisa ensinando a gente sobre ciclos, sobre tudo passa, sobre processos. Ela também pode ser uma força, né, aconselhadora nesse momento. Quando ela mostra pra gente que nada indica que o seu passado vai se repetir. Nada, a não ser que você tenha a mesma postura que você teve. Aí há chances de que você atraia pessoas agindo do mesmo jeito. Mas se você se permitiu mudar, se você tem se permitido aprender com as experiências que vêm, e não esse aprendizado limitado, sabe? Que limita a gente, né? Do tipo que eu falei. Se uma pessoa do tipo X me machucou, então agora eu também não confio em ninguém do tipo X. Eita, calma lá. As pessoas também estão em mudança. Você está em mudança. Importante mesmo para a gente se proteger, não é a gente agora ir fechando portas, né, para pessoas do nosso futuro, mas é a gente aprender a estar presente, a se permitir mudar e a cada instante definir o mais adequado para mim, como eu tô hoje, né, olhando lá minha mandala lunar e minha mandala solar. É estar com essa pessoa ou não? É permitir esse tipo de comportamento ou não? Sabe? Isso pode ser muito mais protetor para nós do que simplesmente parar, né? E parar de se permitir novas relações, novos compromissos por causa dos passados dolorosos que todo mundo tem. Era isso, tá? Queria fechar com isso, porque eu acho isso muito importante, vejo muito isso nas mesas de tarô, e quero muito, muito que todos e todas vocês se empoderem cada vez mais dessa forma arquetípica, desse símbolo na vida de vocês. Quem quiser, me dá notícia, eu adoro receber mensagem lá no privado assim, Elisa, você falou disso, igual falaram lá sobre o mago, né? E aí me trouxe essa reflexão. Adoraria ter notícias sobre os diários de vocês, se vocês estão conseguindo fazer, né? Pode ser um minutinho, eu sei que a maioria aqui deve trabalhar para danar, chega no final do dia cansada, mas começa a fazer seu grimório, começa a fazer seu diário mágico, sabe? Hoje eu me senti assim, pode ser umas palavrinhas, não precisa ser uma coisa muito extensa. O mais importante mesmo é conjugar escrita, né, com leitura. Vira e mexe, tem que parar e ler tudo que você escreveu, gente, senão não adianta, tá? Para você ir se entendendo e compreendendo como é que você funciona, você vai ver que vai haver momentos em que você vai estar mais apto a tomar decisões, a realizar, a fazer acontecer. Vai ter momentos em que você vai estar mais apto a se recolher, a pensar, a ficar mais quietinha com você, a estruturar seus objetivos e seus projetos. E vale muito a pena aprender a se respeitar dessa forma. É inteligente, tá? É muito inteligente fazer isso, ao invés de ficar querendo realizar tudo a toque de caixa, qualquer dia é isso mesmo, a torta e a direita. Tá bom? Nós somos muito únicos, muito únicas. Acho que esse é o grande aprendizado, né? Esse é o grande aprendizado para mim da sacerdotisa. Tá bom? Gostaram? Eu vou finalizando por aqui. Eu agradeço muito quem ficou aqui até agora. A gente vai ter live todo domingo às 9 da manhã. A gente vai passar por todos os arcanos, viu? Começando lá no louco, a gente vai até o mundo e depois nós vamos ver, quem sabe a gente faz alguma coisinha também com os arcanos menores, né? Que são bem legais, trazem um outro tipo de mistério e... Como sempre, o tarô é uma linguagem para eu abordar a minha vida de um jeito que faça mais sentido para mim, que eu possa me organizar para chegar onde eu quero chegar. E só por isso ele já vale muito. Ele também é divinatório, claro, ele também traz informações do futuro, né, do que em breve pode nos acontecer se a gente tiver continuar agindo, pensando, sentindo do jeito que a gente está. Eu entendo, né, que a busca da maior parte das pessoas pela cartomancia é essa parte divinatória, ela é legítima, tá tudo certo. Eu só tô aqui buscando trazer um outro lado, que é o lado também do tarô como terapêutico, né, como uma ferramenta pra gente poder chegar onde a gente quer chegar, entender o quão único a gente é, o quão mágico a gente é e como não faz sentido continuar agindo no mundo como se fôssemos todos iguais. Não é. Não é assim, muito pelo contrário. Nada se repete na natureza. Um caboclo me disse isso uma vez e eu acho incrível, né? Cada folhinha da natureza é diferente uma da outra, que dirá a gente, né? Então é isso. Olha, eu também gostei muito, viu, Artefito? Prazer, boas-vindas para quem tá vindo aí pela primeira vez. E é isso, pessoal, a gente se vê domingo que vem. Beijão, fiquem com Deus, fiquem com a sacerdotisa, quem tiver tarô aí, puder gastar uns minutinhos agora olhando para ela, vendo se ela conta mais alguma coisa para vocês que ela não me contou, depois me avisem, tá bom?
Um beijo. Tchau, Cris. Um beijo pra você também. Tchauzinho.